Olá pessoal, a gente vai agora para a nossa aula de termoquímica, tá dando continuidade aí ao conteúdo do segundo bimestre. Então vamos lá, o que nós estudamos em termoquímica? Basicamente, o conceito de termoquímica se refere ao estudo, né, da troca de calor envolvido nas reações químicas. Então, estuda a troca de calor envolvida nas reações químicas. Toda reação envolve oscilação de temperatura, envolve transferência de energia. Então, a termoquímica vai lidar com esse aspecto. Se a reação aconteceu, ela esquentou, digamos, ou resfriou, ou perdeu calor, ou absorveu calor. Então, toda reação a gente vai enxergá-la a partir de agora com relação à troca de calor que ela pode fazer. Tá? Nós temos basicamente dois processos quando envolve aí, troca de calor em reações químicas ou troca de calor também em processos de mudança de fase, tá? Sem que haja uma reação química necessariamente. Então vamos entender os processos que acontecem quando um corpo ou uma substância reage e perde calor ou recebe calor, troca calor, né, com o meio. Então eu tenho o processo exotérmico. O processo exotérmico é aquele que ocorre com liberação de calor. Então veja um exemplo bem genérico. Eu tenho uma reação de A formando B, tá? E formando um calor. O que significa? Significa que o meu composto A reagiu de alguma forma, não importa aqui, tá? Ele reagiu e ele formou B. Mas formou B, ele liberou esse calor, formando B. Então, ele forma B e esse calor sai de A, sai daqui, e forma B e é liberado para o meio. Tá? Esse processo, onde a liberação de calor, eu chamo ele de exotérmico. Processo em que há absorção de calor, eu chamo de processo endotérmico. Dá uma olhada. Eu tenho uma substância A, ela recebe o calor. Então, eu estou somando o calor. Recebe o calor e forma uma substância B. Veja que o calor aqui é o calor somado à substância A. Por isso, o processo é endotérmico. Processo que ocorre com absorção de calor. Reação que ocorre com absorção de calor. Veja a diferença aqui. Aqui, o calor sai de A, né? Se perde depois que eu formo B. Aqui, o calor é somado a A e forma B. Então, aqui eu estou absorvendo, né, e aqui em cima eu estou liberando. Esses são os dois processos principais que estuda aí as trocas de calor nas reações químicas. Vamos ver alguns exemplos de processos que a gente chamou aqui de endo e exo, né? Processo endotérmico e exotérmico. Dá uma olhada no processo exotérmico. Eu tenho aqui, por exemplo, queima de velas. O que está acontecendo aqui? Quando a vela vai queimando, a substância da parafina aqui, que vai derretendo, né, à medida que vai sendo atingida pelas chamas do pavio aqui da vela, essa parafina ela vai queimando e o calor continua, a energia que ela tem vai sendo liberada para o meio. Por isso que sai aquela fumaça, enfim, por isso que esquenta ao redor. Então ela está perdendo calor. Toda queima, toda combustão é um processo exotérmico, porque é a perda de energia. Combustão, por exemplo, aqui de álcool ou derivados do petróleo, gasolina, óleo diesel. Dá uma olhada. Se eu tiver a queima do combustível, essa energia contida no combustível está sendo liberada em forma de calor, tá? O vapor que é formado. Tá? Então, eu tenho aqui um processo exotérmico. Queima do propano, né, que é um dos componentes do gás de cozinha, também é um processo exotérmico. Tá? Liquefação ou condensação da água. Então, pensa, liquefazer é tornar o vapor líquido. Não é isso? Condensar é fazer com que o vapor passe para o estado líquido. Então, quando a água está no estado de vapor, quando ela passa para o estado líquido, ela perde
calor. Ela resfria, não é isso? Então, se eu tenho um vapor de água, eu resfrio ele, significa que eu estou tirando o calor dele. Ele está perdendo calor, por isso está esfriando, se tornando mais frio, né? E liberando esse calor. O mesmo acontece quando eu congelo a água, né? Se eu tenho, por exemplo, uma água aqui, imagine, uma água líquida, quando eu coloco na geladeira, o que está acontecendo? A minha geladeira, está aqui a minha geladeira. A minha geladeira aqui tem uma temperatura bem abaixo. A minha água entrou lá a temperatura ambiente. Então, a água vai ceder calor para a geladeira, para o meio ambiente aqui da geladeira. Então, significa que quando eu congelo a água, eu estou liberando o calor. Lembra que a minha substância de interesse aqui é a água, né? É claro que o meio da geladeira está recebendo calor, mas se eu estou analisando a água como um sistema de observação, então a água está perdendo calor para a geladeira, ela está ficando mais fria e vai congelar. Tá? É a mesma ideia aqui também. Se eu tenho vapor de água, né? Se eu tenho vapor de água, ele vai perder calor, vai resfriar, né? E vai se tornar líquido. Processo exotérmico, com perda de calor. Só lembrando, toda combustão e toda queima é um processo exotérmico. Processo endotérmico, um processo de absorção. Veja bem, ebulição da água é a fervura. Então, eu tenho a água lá líquida, né? Veja, para essa água passar para o estado de vapor, para ela entrar no estado de fervura, eu tenho que fornecer calor para ela. Então, a água líquida absorve calor para se tornar vapor. Então, é um processo endotérmico. Fusão da água. O gelo está lá de boa, né? Você tirou da geladeira e do congelador e ele está lá, recebendo a temperatura do meio. Então, o que acontece? O gelo vai derreter porque ele absorve calor do meio. Então, a fusão da água, o gelo derretendo, nada mais é do que um processo endotérmico. O gelo absorve calor do meio e derrete. Fotossíntese também, você tem a absorção de luz, né, para a produção de energia para a plantinha, e você tem também aqui a bolsa de gelo instantâneo. Né? A bolsa de gelo está com temperatura baixa, seu corpo está com temperatura mais elevada, não é isso? E seu corpo transfere calor para a bolsa de gelo. Então, a bolsa de gelo recebe calor. Não é? Ela esquenta com o passar do tempo, né? Ela vai perdendo temperatura, ou melhor, ganhando temperatura. E aumentando essa temperatura, ela mostra que está recebendo calor, está absorvendo calor. Então, é um processo endotérmico. Então, aqui são alguns exemplos, tem vários, tá? Só para dar uma esclarecida no conceito. Em termoquímica, nós temos uma coisa muito importante chamada de entalpia. O que é a entalpia? Vamos lá. É o conteúdo energético que cada substância apresenta e que poderia ser transformado em calor em um processo a pressão constante e temperatura específica. Então, o que é isso? A entalpia diz o seguinte: toda substância, qualquer matéria, tem uma energia contida nela, que pode ser liberada, tá? Ou absorvida, dependendo de como você manipula isso. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui palitos de fósforo, dá uma olhada. Então, palitos de fósforo aqui. Eu tenho madeira na presença de oxigênio, né? Madeira na presença de oxigênio. Eu vou dar um pontapé inicial aqui, que é atritar a cabecinha do fósforo na caixinha. Ele vai acender, né? Não é isso? E, enfim, eu tenho a queima do palito de fósforo. Basicamente, a gente vai considerar a madeira do palito, tá? Para efeito de exemplo. Então, a madeira está entrando em contato com o oxigênio, está queimando e está formando CO2 mais água e calor, né? Então, o que acontece aqui? Veja bem, a energia contida em cada palito, que por conta da queima é liberada em forma de vapor e de calor, eu chamo de entalpia. Então, é o conteúdo energético que cada substância apresenta e que pode ser transformado em calor. Então, um alimento, se eu tiver uma maçã, por exemplo, ela tem uma entalpia, que é a energia associada à substância perdida ou ganha. Então, nesse caso aqui, se eu aquecer a maçã, queimar a maçã, eu vou ter um calor liberado dessa queima, e essa energia associada à maçã que eu
compreendi, vendo que ela queimada pode liberar para o meio, isso eu chamo de entalpia. Então, cada substância tem uma energia associada a ela. Isso a gente chama de entalpia. Isso vai ser importante para a gente fazer alguns cálculos. Então, o que nós calculamos em termoquímica? Nós calculamos a chamada variação de entalpia. Veja o exemplo aqui. Eu tenho uma reação de carbonato de cálcio com óxido de cálcio formando CO2. Né? Qual é a variação da entalpia, da energia dessa reação? Veja bem, a fórmula que nós temos é essa aqui. Ó. A variação da entalpia é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ou a entalpia final menos entalpia inicial. Tá? A entalpia é simbolizada aqui pelo H. Então, veja essa reação. Eu tenho aqui a entalpia de cada uma das substâncias, dê uma olhada. Entalpia do carbonato de cálcio, do óxido de cálcio, do dióxido de carbono. Tá? E eu tenho a reação. A minha fórmula diz que ΔH é igual a HP menos HR. Então, se eu quiser saber qual é a entalpia dessa reação, fica muito simples. É só pegar a entalpia dos produtos, que está aqui, dos produtos, e subtrair da entalpia dos reagentes. Então, fica assim, ó, a entalpia do produto é a entalpia do CaO mais do CO2, porque tudo isso aqui é meu produto. Tá? Então, aqui está a entalpia dos produtos, menos, né, a entalpia dos reagentes. E, nesse caso, é um reagente só, que é o CaCO3. Vamos lá. A entalpia do CaO é menos 635,5. Tá? Aqui está um valor aproximado. Vai dar uma diferença porque tive que pegar essa tabelinha em outra fonte. Tá? Mas está bem próximo os valores. Então, a entalpia do CaO é menos 635,5 mais menos 394, que é do CO2. Está aqui. Né? Então, somando essas entalpias aqui, eu tenho a entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes. Qual é a entalpia do reagente? Aqui na verdade. Né? A entalpia do reagente aqui é do meu CaCO3, que é menos 1207. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho o resultado dessa soma e subtração da ordem de 177,5, né? Mais 177,5 aqui. Então, eu posso calcular essa entalpia fazendo os valores de cada um, fazendo o final menos o inicial. Nesse caso, o produto tem duas substâncias, eu tenho que somar, né, para ver o total. E aqui nós temos um só no reagente, que é o valor que eu vou subtrair do todo aqui. É óbvio que aqui vai ficar positivo, vai somar aqui e vai dar esse valor de 177,5 positivo. Né? Agora, nessa variação de entalpia, eu posso calcular, como nós fizemos aqui. Nós calculamos todos esses valores. Só que esse valor, às vezes, vem na reação. Eu posso te dar ele, sabe? Então, por exemplo, eu posso ter uma reação do gás hidrogênio com o oxigênio. E eu te dar o valor aqui. Ó, ΔH é igual a menos 285,8. Tá? Eu posso representar essa equação desse jeito, te dando a variação. Então, ela vem escrita assim, com ΔH igual ao valor da entalpia. Se o valor for negativo, significa que o processo é exotérmico. Tá? Se o valor for negativo, o processo é exotérmico. Tá? Ou ela pode ser escrita assim, ó, H2 mais meio de O2, formando água mais 285,8. Daí não precisa pôr negativo, porque aqui eu estou dizendo que ele está sendo liberado na reação. Então, eu posso escrever essa reação assim, colocando a variação na frente. Ou eu posso escrever essa reação dessa forma aqui, colocando, somando, na verdade, no produto, o valor da minha energia liberada. Tá? Eu posso ter também, pessoal, o processo endotérmico com a variação positiva. Né? Então, eu vou representar o meu ΔH aqui na reação, né, do óxido de mercúrio, por exemplo. Tá? Então, eu tenho uma variação de ΔH mais 90,7. Se o ΔH é positivo, o processo é endotérmico. Ou eu posso escrever o 90,7, né, aqui no início. Ou seja, eu estou somando a energia
a minha substância para formar o meu produto, ou seja, a energia está sendo absorvida. Então, essas são as formas de escrever essas reações. Tá? Só lembrando que nós calculamos a entalpia anteriormente, ou eu posso ter uma reação com valor já colocado aí para vocês analisarem, tá? E verificarem alguma coisa. Vamos para alguns exercícios que estão resolvidos aqui. Vamos lá. Considere os processos a seguir. Queima do carvão, fusão do gelo a temperatura de 25 graus Celsius e combustão da madeira. Né? Então, pessoal, desses processos aí, apenas o primeiro é exotérmico, apenas o segundo é exotérmico, o terceiro é exotérmico, apenas o primeiro é endotérmico, apenas o segundo é endotérmico. Qual dessas alternativas? Vamos lá, queima do carvão. A gente viu que toda queima é um processo exotérmico. Quando eu queimo o carvão, ele está liberando a sua energia em forma de vapor, fuligem, enfim, forma de calor para o meio. Então, esse processo é exotérmico, tá? Do carvão. Não vai ficar legal não, né? Mas, enfim, é exotérmico. Fusão do gelo a temperatura de 25. Então, o gelo está lá na mesa. Se ele está derretendo, significa que ele está absorvendo energia do meio que está mais quente, ou melhor, está com a temperatura maior. Então, aqui é um processo endotérmico, porque está absorvendo energia. E a combustão da madeira, aqui nós temos queima novamente, o processo exotérmico. Então, resposta letra E. Apenas o segundo é endotérmico, que é a fusão do gelo. Veja o exercício 2. Considere a equação a seguir. Tá? Então, você tem 2H2 formando O2, melhor, reagindo com O2, formando 2H2O. É correto afirmar que a reação é, veja bem, ela é exotérmica, liberando 572. Vamos ver. Se o ΔH é menor que zero, está aqui, então ela é exotérmica. Beleza. A exotérmica libera energia, então está liberando esse valor. Então, alternativa certa, a letra A de cara aqui. Tá? Vamos ver a letra, seria B aqui, tá, pessoal? Aqui está C, mas seria B e a outra C. Tá? Aqui está dizendo endotérmica absorvendo 572. Não é endotérmica porque para ser endotérmica o ΔH tem que ser maior que zero. Né? O ΔH tem que ser maior que zero. Endotérmica, letra D aqui, não é, né? Enfim. E outra, a endotérmica ela absorve sim, né? Ela absorve a energia. Né? Só que, nesse caso, é exotérmica, não é endo. Endotérmica liberando, que também não tem sentido, dois erros. A endo não libera e esse processo não é endotérmico, é exotérmico. Nós temos aqui exercícios para vocês fazerem, vocês vão dar um print nessa tela aí e entregar até a nossa próxima aula. Escreva no caderno aí e tente responder. Então, exercício 1, exercício 2 e nós temos também um terceiro exercício aqui. Dê o print aí, pessoal, e façam os exercícios aí. Tá? Se eu corrigir aqui, ficou a setinha fora aqui. O C ficou em cima da seta. Aqui tem um C, tá? E aqui tem um Z, tá? Então, é A mais B formando C e 2x mais y formando Z. Tá? A setinha ficou em cima aqui das letras, tá? Aqui tem as energias de cada reação e você vai classificá-las. Beleza, pessoal? Abraço!